Então, a sociedade da informação vai gerando mudanças nas famílias, nas relações das famílias, nas relações da família com a escola, nas relações do bairro, nas relações entre cidades. Então, essas mudanças, elas vêm se fazendo junto com outro processo social que é chamado de giro dialógico, né? Então, se antes o conhecimento era estável e havia hierarquias anteriormente estabelecidas às relações, né, o advento da produção, da intensificação da produção de conhecimento, da circulação de conhecimento e da comunicação em tempo real, né, também desestabiliza essas relações de autoridade. A autoridade hoje vem colocada depois da relação e não anterior à relação estabelecida. Então, cada um de nós hoje valoriza uma pessoa e, portanto, lhe dá autoridade se essa pessoa significar e disser coisas importantes para a gente, né, que efetivamente nos ajudam e que fazem sentido para a gente. Então, o papel, por exemplo, do professor, que antes era autoridade em si, né, hoje o professor que é uma autoridade, que é valorizado, é aquele que estabelece não só boas relações com os estudantes, mas relações que façam sentido para os estudantes. Não no sentido de agradá-los, mas no sentido de argumentar com eles coisas que são importantes e que têm impacto importante na sua vida, né? Bom, esse giro dialógico fez então, vamos dizer, uma perda de autoridade das autoridades tradicionais, então do pai, do professor, da polícia, do advogado, né? Então há uma perda. Essas pessoas ou esses lugares, para a pessoa que ocupa esse lugar ser considerada uma autoridade, né, ela tem que ser respeitada por aquilo que ela diz e por aquilo que ela faz. E, portanto, vem depois da ocupação do lugar e não antes dela, né? Bom, e isso gera nas pessoas também, vai fortalecendo o desejo de entender o que está acontecendo e de dialogar. Então, simplesmente normatizar ou mandar fazer, isso não funciona, nem para nós adultos, nem para os adolescentes, nem para as crianças, né? Então, a gente quer saber por quê. Por que é importante fazer. E a gente quer opinar, a gente quer dizer o que a gente pensa, e a gente quer ajudar a decidir o que é melhor para todo mundo. Então, essa é uma característica social ampla, não é só uma característica dos alunos, né, das pessoas no papel de aluno, mas é amplo. Nenhum de nós mais quer obedecer uma ordem sem entender por que é importante fazer aquilo, né? Bom, e isso vai gerando então uma sociedade mais reflexiva. Se, vamos dizer, os caminhos, né, os destinos e as biografias não estão mais previamente traçados, não tem mais a estabilidade que tinham antes, né, e a gente quer participar e quer decidir a própria vida, isso significa que também a gente precisa pensar mais sobre o que a gente está fazendo, né? E a sociedade está cheia de informação, cheia de possibilidades, mas também cheia de riscos, né, que é uma outra característica da sociedade atual, né? Nessa sociedade de risco, a gente tem que saber o que está escolhendo, e a cada escolha que a gente faz, uma nova escolha se apresenta, né? Então, isso caracteriza o que a gente chama de sociedade mais reflexiva. Se a pessoa fica isolada, fica sozinha e não tem com quem conversar, trocar ideia para poder melhor tomar sua decisão, isso vai sobrecarregando as pessoas e isso vai gerando problemas e doenças também, né? Então, como depressão, síndrome do pânico, que são muito comuns no atual contexto quando as pessoas se desprendem, né, dos motivos por que estão fazendo, quando as coisas não têm sentido para elas ou quando elas estão ficando muito sozinhas e muito isoladas, né? Isso tudo num processo que o Ottaviani, que é um sociólogo brasileiro, né, muito importante, analisou para a América Latina. Então, por isso que a gente do NIASE traz o Ottaviani para ajudar a entender o que é, para além da globalização, o que ele chama de globalismo, né? Então, o globalismo está nessa expansão da produção em diferentes territórios, mas também está na vida social das pessoas e também está nos processos culturais. Então, na atualidade, a gente tem noção de muitas culturas, mesmo que a gente não tenha contato com elas,
né? Então, os meios de comunicação, por exemplo, nos dão acesso a formas de ver o mundo, de viver, de escolhas diferentes, né? Isso vai nos dando individualmente elementos para escolhermos desde outras formas de vestimenta, né? Então, quando a gente vê os piercings, por exemplo, ou as tatuagens, ou vestimentas que são próprias de culturas que não são as nossas, né? E a gente vai fazendo uma descontextualização desses elementos culturais e fazendo uma nova apropriação, por exemplo, mas também de modos de vida, né? Então, a isso o Ottaviani chama, para além, né, de multiculturalismo, ele chama de transculturalismo, né? Porque é um movimento cultural em que a gente incessantemente revê a própria cultura e incorpora elementos de culturas alheias, né? Agora, esse processo de transculturação e de transculturalismo traz também uma necessidade de reafirmação das próprias culturas, né? E de reivindicação de direitos para as culturas, né? O direito de ser diferente, como a gente diz em comunidade de aprendizagem, né? Então, conviver entre diferentes, com cada grupo tendo o direito de escolher suas trajetórias, né? Então, esse é o contexto complexo em que a gente vive, né, já há algumas décadas, e é esse o contexto que vem para dentro da escola. Então, a escola não está isolada desse mundo, e os desafios que a gente enfrenta dentro da escola têm a ver com esse contexto. O que é que complexifica a escola? A escola é uma instituição que recebe permanentemente as pessoas. Então, não são relações rápidas que acontecem nas escolas, são relações mais permanentes. E, portanto, a gente precisa estabelecer acordos mais permanentes para o convívio e para a aprendizagem. Então, a escola, como ela estava estabelecida antes, não dá mais conta, né, de estabelecer tanto convívio como aprendizagem. E o Comunidade de Aprendizagem, né, o CREA, que é o grupo que desenha e cria o Comunidade de Aprendizagem, o fez estudando essas necessidades e demandas e características do novo contexto, né, as demandas dos sujeitos, porque nós como sujeitos dentro desse contexto queremos coisas que são diferentes do que antes, né, as pessoas desejavam, e como a escola se põe dentro dessas relações que são estruturais e pessoais. E aí então a gente tem o desenho de comunidade de aprendizagem em torno fortemente de diálogo, de participação, mas que não pode ser feito só em boa intenção, né? Porque por conta do transculturalismo e da intensificação do multiculturalismo e interculturalismo, também aumentam os riscos de conflito, né? E para a gente estabelecer um ambiente onde de verdade o multiculturalismo funcione a favor como fonte de aprendizagem e como desenvolvimento pleno de todas as pessoas, nós precisamos deliberadamente escolher instrumentos de diálogo e de relação. E aí as atuações educativas de êxito e a forma de organizar a comunidade de aprendizagem foram desenhados a partir deste contexto em diálogo forte com diferentes grupos, porque a ciência hoje também precisa de muitos olhares para se fazer efetiva.